Boa noite a todos. É com imensa satisfação que abrimos mais essa sessão da Universidade Livre da Academia Mineira de Letras, casa fundada em 1909 em Juiz de Fora e transferida em 1915 para Belo Horizonte. Nós, no mês de novembro, fazemos nesta noite uma sessão em homenagem ao grande antropólogo Darcy Ribeiro, com a presença da professora Aide Ribeiro, que é doutora em Teoria da Literatura e Literatura Comparada pela USP, com pós-doutorado pela Universidade de la República, no Uruguai. A professora Aide é professora associada de Teoria da Literatura da Faculdade de Letras da UFMG e organizou os livros Darcy Ribeiro, de 97, Las Memórias de la Memória, El exílio de Darcy Ribeiro no Uruguai, Entrevistas, de 2003, e Rui Mourão, de 2004. Coorganizou, entre outros livros, América Latina no Suplemento Literário de Minas Gerais, 67 a 75, Crítica Literária, 2009, A Hora do Canadá, de Arturo Ardal, 2012, Diálogos Latino-Americanos, correspondência entre Ángel Rama, Berta e Darcy Ribeiro, que é este livro aqui, que foi publicado em 2015. A professora Aide se dedica atualmente às interlocuções culturais, literárias e críticas entre o Brasil e a América Latina, desenvolvendo pesquisas junto ao CNPq. Enfim, professora, mais uma vez, muito obrigado pela generosidade com que acolheu o convite da academia, pela sua disponibilidade. A professora é seguramente hoje uma das mais importantes especialistas na obra de Darcy Ribeiro no Brasil. Então, a palavra é agora da professora Aide. Muito obrigada. Bom, eu agradeço à ilustríssima escritora Elizabeth Renaud, presidente da academia, pela acolhida, e agradeço ao ilustríssimo acadêmico, doutor Rogério Faria Tavares, pelo honroso convite que me fez para proferir a palestra de hoje. Bom, eu vou passar para mais fácil. Eu queria dizer que eu vou fazer uma apresentação. Na primeira parte, eu vou falar um pouco dos romances do Darcy. E, na segunda parte, a gente entra no exílio no Uruguai e vamos fazer uma apresentação aí em PowerPoint. Boa noite a todos. Tratar do diálogo dos legados de Darcy, tratar do legado ou dos legados de Darcy Ribeiro requer um debruçamento sobre sua obra e respectiva recepção crítica. Essa se mostra crescente, dada a importância dos textos de Darcy Ribeiro e de sua atuação em diversas áreas, como etnólogo, como antropólogo, como educador, como ensaísta, como político, como historiador, como editor de revista, como eminente pensador que refletiu sobre o Brasil e a América Latina. Minha pesquisa sobre o autor se construiu a partir de minha tese de doutorado sobre Maíra, exumação da memória, o estudo do exílio uruguai e seus desdobramentos, que culminou em livros organizados por mim, como Darcy Ribeiro, da coleção Encontro com Escritores Mineiros, Las Memórias de la Memória, a publicação que reuniu entrevistas que realizei com intelectuais que viveram com o autor de Maíra e estiveram com ele no exílio uruguaio e em outros países, como Peru e Venezuela. Dedicando-me ao estudo dos arquivos do escritor, pude, de alguma forma, estabelecer ligações entre o exílio e o pós-exílio, por meio de coorganização da correspondência entre Darcy Ribeiro, o crítico uruguaio Ángel Rama e Berta, primeira esposa do antropólogo, e ainda pelo estudo da revista Nuestra América, gestada por ocasião em que Darcy Ribeiro foi assessor cultural durante o período de edificação do Memorial da América Latina. Também escrevi outros textos, de maneira que pudesse compreender a atuação do antropólogo de uma forma mais ampla. Para refletir sobre o legado literário, mostrarei de forma sucinta algumas questões nos romances do escritor que giram em torno da memória e aspectos a ela associados. Maíra abriga a memória indígena por meio de mitos e ritos. Encena a passagem da ordem mítica para a histórica, de forma dramatizada, o que nos leva a refletir sobre a memória arquival e o repertório. O texto de Darcy Ribeiro é inovador na maneira como incorpora a memória indígena, ritos e mitos, na estruturação da narrativa, contrapondo-a aos capítulos que remetem ao ritual cristão da missa. Combina textos heterogêneos, cartas burocráticas, a narração de mitos, de ritos indígenas e discursos entreverados
pelos registros em latim, orações e em língua indígena. A questão do desenraizamento, de que a crítica se ocupa contemporaneamente, foi um dos argumentos utilizados, como se lê na introdução do romance, escrita pelo autor, para a edição comemorativa dos 20 anos de Maíra. O que fiz, na verdade, foi romancear a história verdadeira de Tiago Abopureu, índio bororo que os salesianos quiseram ordenar. Atendendo às necessidades do romance, pus ao lado do Avá a jovem carioca Alma, muito doida, que, envolvida em psicanálise e drogas, queria salvar as almas dos pobres índios. No fragmento destacado, o escritor, ao revelar um dos pontos de partida para a construção de seu personagem, convida o leitor a buscar outras fontes etnológicas utilizadas por ele, pois, conforme confessa na introdução aqui evocada, compaginou a mitologia de dezenas de povos indígenas que ele conhecia muito bem para representá-la ali unificada e para contrastá-la enquanto cosmogonia com a visão cristã do mundo. A violência contra os índios, denunciada em Maíra, registrada em outros textos, como a política indigenista brasileira, os índios e a civilização, e em Uiraçá e a procura de Deus, reaparecem o povo brasileiro e diários índios, o que demonstra que seus textos mantêm um diálogo entre si e que estão interligados. Isso não significa, no entanto, que Maíra seja um reflexo dos textos etnológicos e antropológicos do autor, mas aponta para uma escritura que vai sendo lida e relida, instaurando diferentes possibilidades de leitura. Esse é um outro legado do escritor, pois, por este expediente, instaura outra dimensão de leitura, ou seja, ele cria uma tradição de memória textual, particularizando seu modo de fazer literatura. Embora o recurso intertextual seja utilizado por outros escritores, creio que cada escritor escolhe um caminho para impor seu mundo ficcional aos seus leitores. Trata-se, então, de refletir sobre o modo como Darcy Ribeiro constrói essa memória textual particular que encena em seus romances e que está relacionada à praxis política, à ética e às suas experiências como etnólogo, como educador, como político, como ex-exilado e como leitor de uma vasta bibliografia em diferentes ramos do saber. A denúncia da violência aparece em outro romance do escritor, O Mulo, publicado em 1981. O texto gira em torno do protagonista Filogônio de Castro Maia, que, se vendo doente e diante da morte, resolve fazer sua confissão e testamento, destinando-os a um padre interlocutor e herdeiro de seus bens. Na medida em que vai escrevendo, recompõe um passado de violência que ocorre tanto em relação a ele como aos que o cercam. No âmbito da recepção crítica de Um Mulo, vários são os textos que buscam mostrar uma aproximação com este livro e Grande Sertão Veredas, de Guimarães Rosa, e ainda São Bernardo, de Graciliano Ramos, como se pode ler em resenhas e ainda em ensaios divulgados em suplemento literário e em revista acadêmica. Em Barroco e Modernidade, ensaios sobre a literatura latino-americana, Irlemar Chiampi, ao focalizar Grande Sertão Veredas, trata de o código do narrador, a visão crítica do narrar e os signos do interlocutor. Ao comparar a análise de Irlemar Chiampi com a narração do romance mencionado, muitos desses aspectos também estão presentes em Um Mulo, como confissão, oralidade e memória. Se, por um lado, O Mulo suscita aproximações com romances da literatura brasileira, como se lê na crítica, por outro, se distancia dos romances já ressaltados, pela proposta do livro e pelos engendramentos prospectivos em relação à produção posterior de Darcy Ribeiro. Ao longo de Um Mulo, a confissão é um testamento e uma rememoração, como se lê na frase, carrego meus mortos, corresponde ainda a uma conversa, como se verifica na pergunta seguida de uma afirmativa.
Estou me confessando, por acaso? Estou conversando com amigos sobre o bom da vida. Como testamento, o narrador delega ao padre a continuidade da expansão de sua propriedade e fica em dúvida quanto à distribuição da herança. A quem vou deixar a casa palaciada dos Alves em Lusiânia? A confissão, entendida como penitência, parece deslocada logo nas primeiras páginas do romance, pois o confessor tem várias obrigações, como a de acompanhar Calu e o marido Bilé para enterrarem o penitente. Durante a confissão, o narrador assume a posição de mediador entre os homens e Deus, papel de fazedor, de tomador do gado de Deus. A confissão entreverada, usando um termo presente no livro Maíra, mistura o puro, a ideia de Deus, com o impuro. Gosto de Deus é fodeção. Se, por um lado, o discurso do protagonista enaltece a criação divina, por outro, este espelho rebaixado, ele é rebaixado pelo uso de uma linguagem contrastante com as ideias de pureza e perfeição, como no trecho: somos a perfeição das perfeições. Qualquer merda de cupim desses se reproduz, que é uma beleza. Eu não. O senhor não acha isso injusto? Acha que é direito? Não gosto desse mundo como foi feito. Caí nele no elo, desgarrado. Melhorei quanto pude meu destino por meu esforço. Este mundo está mesmo muito mal feito. A linguagem escrita, ao abrigar a oralidade, dessacraliza o sentido religioso da confissão. O confessor seria um padre virtuoso, mas sem fanatismos. Bom sem ser besta. Na medida em que a narrativa progride, o narrador vai constatando sua solidão. Somos, aqui na Terra, seres atribulados, sofridos, surrados burrinhos de carga. Também não sabemos para onde somos tangidos. Na apresentação do livro Origem do Drama Barroco Alemão, de Walter Benjamin, Sérgio Paulo Rouanet, com base nas considerações do filósofo alemão, atenta para a presença da caveira e da ruína no teatro barroco. Pela figura da morte, a alegoria se relaciona com a história-destino e, através da significação, com a anti-história. Isso ocorre na medida em que o teatro barroco está profundamente inscrito na ordem da história-natureza. No romance O Mulo, não são poucas as referências à morte e à destruição. Se, por um lado, a história-destino da violência do protagonista parece justificada pela da nação e por sua orfandade, considerando que o personagem foi órfão e sem alento, por outro, o autor implícito deixa claro que é preciso ler na ruína do presente o passado da história. Sob esse aspecto, a confissão assume um caráter político que transcende a esfera do religioso, mas com ele se comunica em decorrência do processo político-cultural e colonizador, como se verifica no trecho. Sem a graça de Deus, seria impossível a uns brancos e brancalhões gastarem tanto negro e de sobejo tanto índio no abrimento desses Goiáses. Hoje em dia, também, sem milagre de Deus, não se explicava como nós, fazendeiros, sendo tão poucos, pastoreamos todo esse gadão humano que tangemos na produção. Sob a perspectiva da história, o romance abarca o período da Segunda Guerra Mundial e a modernização do Brasil nos anos 60, período militar e de redemocratização. Em uma passagem do livro, o narrador, a favor do exército e da ditadura, escreve: se a guerra durasse, eu podia até voltar ao exército pela rama de cima. Retornava no alto, quem sabe glorioso coronel de patente, refazendo no bom minha carreira militar interrompida. Gostei demais de sonhar com aquilo no meu sem que fazer das águas claras. Como o senhor sabe, a guerra não veio. Tudo passou, veio a democracia e eu perdi aquela boca. Bem, em Migo, que é um outro romance, Ageu é o protagonista, em torno do qual se constrói a narrativa que se mostra como biografia, romance diário. Os dados biográficos de Ageu se aproximam daqueles de Darcy Ribeiro, o que levou Geraldo da Aparecida Ferreira a considerar Migo como autoficção.
No que se refere à questão da subjetividade, a ensaísta Jeanne-Marie Gagneban mostra que a autobiografia somente se realiza quando o quadro privado, individual, quando quebra o quadro individual que parecia constituí-lo enquanto gênero específico. Se, por um lado, a conquista amorosa de Ageu, professor e narrador, institui uma linearidade no relato, por outro, estabelece elos entre a vida do narrador e de seus amigos associados à história de Minas e ao Brasil, entre Ageu e colegas de sua geração literária, que, diferentemente, saíram de Minas, como Darcy Ribeiro, Fernando Sabino, Otto Lara Rezende, Hélio Pellegrini e Paulo Mendes Campos. O livro traz ainda reflexões sobre o escritor e sua biblioteca. A questão do desenraizamento constitui outro foco de interesse do livro, pois o protagonista pertence à cidade de Mangueiral e vive em Belo Horizonte, o que o leva a estabelecer confronto entre os dois espaços. Em relação à história de Minas e ao Brasil, é interessante acentuar que tanto Guedes quanto Uriel, amigos de Ageu, têm vozes no texto e são flagrados contando suas genealogias. Guedes diz: essa é minha história, de minha gente que se gastou garimpando e vaquejando nessas morrarias, atravessando rios que correm pelas goelas da montanha, buscando saídas. Uriel, outro personagem, em contrapartida, diz: essa é minha geração esquecida, de gente não recordável, que se gastou nessas lavras de ouros e pedrarias, lavras mineiras que fizeram mais pobres que ricos, nas máquinas prodigiosas de gastar gentes desses Brasis, a moenda mineira foi a que mais gente gastou. Evidentemente que não é por acaso que Ageu faz falar esses personagens em Migo. Também em Migo não são poucas as referências à escritura. Ageu vê o escritor como máquina de pensar, e a escritura é uma fábrica de imagens soltas, instantâneas. Bom, então a gente passa para a fábula Utopia Selvagem, Saudades da Inocência Perdida, foi objeto de dissertações e tese. No livro, entrecruzam-se várias ideias de utopia, como utopia do Eldorado, utopia antropofágica, utopia latino-americana, por meio de um ethos emancipador, como se lê. Acordando com nações no meio dessa balbúrdia, nos perguntamos com o libertador: quem somos nós, se não somos europeus, nem somos índios, senão uma espécie intermédia entre aborígenes e espanhóis? O livro dialoga também com Caliban e outros ensaios de Roberto Fernandes Retamar, para o qual Darcy escreveu o prefácio para a edição brasileira. Além dos estudos existentes sobre a utopia, no âmbito da crítica sobre Darcy Ribeiro, atento para os textos do autor, como Venutopias, 2003, e A Pequena Utopia, prefácio de Darcy Ribeiro para o livro de Leonardo Boff. Fernando Ainsa, em seu livro La Reconstruction de la Memória, datado de 1997, na seção La Utopia como sonho e como protesta, afirma que nenhuma utopia ainda realizada tolera a conformista aceitação do dado. Sua vocação, além do sonho esperançado que procura, é protesto, subversão da ordem vigente, desse desacordo substancial, dessa resistência natural, nesta heresia imanente está a dinâmica profunda que permitiu à utopia atravessar os séculos com modelos renovados de esperança. Creio que a afirmação de Fernando Ainsa me parece bastante esclarecedora, porque ela religa a dimensão utópica com a imigração que difere do exílio. Para Ainsa, o emigrante aponta mais ou menos livremente ao que identifica com a terra prometida de sua escolha. O exilado não tem outra alternativa, a não ser se asilar no país que o acolhe para se salvar da perseguição, do cárcere ou da morte. Esse é o caso de Darcy Ribeiro. Para mostrar os projetos de exílio e pós-exílio, conforme proposto no resumo da palestra, situo o exílio de Darcy, tomando como base
o texto de Julio Cortázar sobre exílio e literatura. O escritor argentino afirma em um texto de 78: creio, mais que nunca, é necessário transformar a negatividade do exílio, que confirma, assim, o triunfo do inimigo, em uma tomada de realidade, uma realidade baseada em valores e não em desvalores, uma realidade em que o trabalho específico do escritor pode tornar positiva e eficaz, invertendo por completo a dianteira de uma maneira que este não pode imaginar. Darcy fez isso. A negatividade do exílio, ele respondeu com produtividade. Esse é um dos pontos que desejo me fixar e a que tenho me dedicado por meio de artigos e de livro organizado. Então, antes eu passo, então, ao exílio do Uruguai, que eu fiz uma breve cronologia, e essa cronologia ela é importante, porque ela começa aí, se vocês forem olhar, a cronologia, pode passar, por favor. A cronologia começa aí em 64, quando Darcy chega no Uruguai, e ele é contratado pela Universidade da República. E ele dá uma entrevista ao jornal Marcha, que é um dos jornais mais importantes da América Latina nesse momento. E ele chega a dar uma entrevista justamente a Ángel Rama, que é um grande interlocutor dele, como a gente vai ver quando falar da Biblioteca Ayacucho. Bom, então, ele publica, a gente vai ver que ele publica 5 artigos sobre a Universidade Latino-Americana e o desenvolvimento social no semanário Marcha, que é julho e agosto, né? Ele dirigiu o seminário de estruturas universitárias, realizando também as conferências introdutórias dessa universidade, organizada pela Comissão de Cultura da Universidade da República, junho e agosto, e as conferências foram editadas pelo Departamento de Publicações e que foram recolhidas no livro A Universidade Necessária. Ele publicou também as matrizes culturais rioplatenses em Quadernos de Marcha, como vocês podem verificar aí em 67. Em 68, ele coordena o seminário sobre a política autônoma para a América Latina, que ocorreu em março, e vários intelectuais participam desse seminário, e nós vamos falar um pouquinho desse seminário como uma passagem aí para pensar, refletir sobre a Biblioteca Ayacucho e sobre o Memorial da América Latina. Por quê? Porque, nesse seminário, as ideias emancipatórias estão discutidas aí. Então, esse seminário é de fundamental importância para a gente fazer essa ligação. Ele publica o artigo Política de Desenvolvimento Autônomo da Universidade, planeja, continuando, vocês podem ler aí, né? Ele planeja, junto com Rama, a Enciclopédia Uruguaia, que foi publicada semanalmente até 1970, e ele publica o 3º fascículo, La Espanha de la Conquista, e que é uma parte do livro dele, As Américas e a Civilização. Então, ele também está publicando parte do material dele, e ele realiza vários seminários. É interessante, gente, a gente comentar essa questão aí, porque Darcy sai, em 1968, ele relata para o diretor da faculdade o que ele fez. Tá? E, no final dessa carta, que é de fundamental importância, que é uma carta de 10 de junho de 68, ele vai dizer o seguinte, ele vai mostrar que o mais relevante para a carreira dele é que os textos dele vão ser discutidos pela importante revista que se chama Current Anthropology, e que esses ensaios vão ser discutidos por 50 especialistas. Tá? Então, isso é muito importante, porque aí nós vamos ter a recepção desses livros no momento em que isso vai acontecer.
Em relação ao legado de Darcy, eu acho importante essa recepção e destacar algumas posições que estão lá. Não vou destacar todas, mas algumas. Então, por exemplo, eu vou destacar uma delas, que é a do Whiteford, que diz o seguinte: estou especialmente fascinado com a oportunidade de conhecer um homem com suas qualificações únicas de treinamento científico, pesquisa extensa entre povos iletrados, bem como a prática responsável e comprometimento nos negócios de uma nação importante e completa. Estou ansioso para saber como ele vê a situação contemporânea na América Latina, que instrumentos e conceitos intelectuais achou mais apropriados para analisá-la e que projetos oferece para a solução de seus problemas. Em outro momento, diz: admirar Ribeiro não quer dizer que se precise aceitar ou concordar com tudo o que ele diz. A amplitude de seu trabalho oferece algo para cada um. No cerne desse debate, a gente pode evidenciar os seguintes comentários de maneira sucinta: grande quantidade de informações sobre a América Latina, tentativa audaciosa para oferecer uma visão sumária com perspectiva crítica, seus enfoques sobre as sociedades futuras, evoluindo a partir da revolução termonuclear, são reveladores. Então, não é minha intenção mapear todas as posições, mas é destacar essas posições. Mais recentemente, quer dizer, a gente vai aí, 2002, João Pacheco retomando o livro Os Índios e a Civilização, diz o seguinte: em termos de informação e de sistematização de dados, este livro continua sendo uma peça insubstituível, referência obrigatória para qualquer apreciação global da população indígena brasileira. A compreensão do processo de transfiguração étnica, dos mecanismos de exclusão atuantes na sociedade brasileira, dos fatores extralocais, nacionais e internacionais, que interfere e define os limites da interação entre índios e brancos no Brasil, continuam a ser diretivas importantes e atuais para a investigação antropológica. Eu tive a felicidade de fazer uma entrevista com o professor Renzo Pilgart, que foi aluno de Darcy Ribeiro e que se tornou titular de antropologia. Indagado sobre alguns conceitos de Darcy, ele diz o seguinte: apesar da juventude, Darcy tinha um completo e sólido domínio da teoria antropológica geral e conhecia muito bem os desenvolvimentos, sobretudo da antropologia nos Estados Unidos e na França. Não era, por certo, um indivíduo obcecado em suas concepções, já que considerava que qualquer avanço na disciplina se devia adotar se não se contasse com outro melhor. Foi um antropólogo que permaneceu à margem de frequente dogmatismo dos que aderem a uma determinada escola. Assim, por exemplo, é claro que Darcy não comungava com um funcionalismo ortodoxo e com agudeza manifestava os pontos fracos dessa teorização, mas assinalava também que a análise de uma situação sociocultural concreta nunca estaria completa, nem seria convincente se evitasse um estudo da funcionalidade dos fatores intervenientes. Outro tanto pensava do estruturalismo tão em voga, destacando que não era útil para apreciar a dinâmica da cultura, coisa que lhe importava preferentemente. Bom, eu também assinalo, gostaria de, no âmbito dos legados, dizer que alguns conceitos que são usados pela crítica cultural foram gestados a partir do pensamento de Darcy Ribeiro. E, nesse sentido, eu me reporto à transculturação, ao termo transculturação, e também à epistemologia fronteiriça. O primeiro, a transculturação,
é um conceito que Angel Rama elabora para estendê-lo à análise das narrativas da segunda metade do século XX. A professora Roseli Barros Cunha, no seu livro Transculturação Narrativa, um percurso na crítica de Rama, diz o seguinte, em relação ao primeiro capítulo dela. A extensa demonstração do pensamento de Darcy Ribeiro, realizada neste capítulo, é motivada pelo fato de que este contribui um dos embasamentos fundadores da proposta transculturadora de Angel Rama em sua tentativa de compreender a variedade cultural da América Latina. E não é por acaso que o crítico uruguaio dedicou o livro da transculturação a Darcy e John Murra, antropólogos de nossa América. Bem, repensando essa questão do seminário, como eu disse anteriormente, o seminário de política autônoma ele estava ligado às ideias emancipatórias, né? Então, eu vou falar um pouquinho desse seminário, resumidamente, e a gente passa a apresentar a Biblioteca Ayacucho. Tá? No seminário que me reportei, de que participaram Angel Rama, Darcy Ribeiro e outros professores da Universidade da República, ficou demonstrado que o enfoque da vida intelectual latino-americana e dos centros universitários demandava discussão sobre a autonomia cultural da América Latina, que não significa um sistema independente cindido da comunidade universal, senão a obtenção dos níveis de desenvolvimento científico, literário e artístico em um plano equivalente aos legados norte-americano, soviético e europeu, a utilização dos recursos intelectuais a serviço das sociedades latino-americanas e a originalidade criativa da América Latina das linhas diretrizes de seu pensamento. Bom, então, eu passo Darcy Ribeiro e a Biblioteca Ayacucho, passo a falar um pouquinho dessa biblioteca, dizendo o seguinte, ela foi essa biblioteca ela é uma coletânea de livros e que reuniu livros tanto da América Hispânica quanto do Brasil. E ela foi o surgimento dessa biblioteca em Caracas, ela teve várias explicações. A configuração geopolítica da América Latina, pois as ditaduras militares imperavam no Cone Sul, a capacidade produtiva de Rama e sua figura agregadora, e o fato de ser uma época de efervescência criativa e cultural em quase todos os países pan-americanos. Entre outras razões. Em uma visão latino-americana, Antônio Cândido destacou que foi uma das mais notáveis empresas de conhecimento e fraternidade continental da literatura e do pensamento, inclusive porque foi a primeira vez que o Brasil apareceu num projeto desse tipo em proporção adequada. Então, nós passamos a ver aí o Rama, né, com a sua biblioteca. Os livros, em geral, eles tinham uma parte que as obras eram prefaciadas e havia uma bibliografia sobre o autor e também uma cronologia. Tá? E a gente passa, e o Brasil, então, também vai entrar nessa biblioteca, e quem vai os autores que vão selecionar, os críticos e autores que vão selecionar esses livros são exatamente Antônio Cândido e Angel Rama. E nós vamos passar, então, para essa carta que eu aqui vou me referir, ela está no livro que eu e Paulo Roca organizamos, que são os Diálogos Latino-Americanos, e que aparece publicada. Essa carta ela é do dia 7, me parece 7 de julho de 76, né? E aí a gente tem preparado, mais ou menos, uma seleção. Darcy diz para Rama que ele selecionou, Rama e Cândido selecionaram essas obras e os
prefaciadores, os possíveis prefaciadores. Então, nem todas as obras que estão aí mencionadas, elas entram, na verdade, elas vão acontecer dessa forma, né? Os prefaciadores não vão ser necessariamente estes. Mas, por exemplo, Silvio Romero vai ser prefaciado pelo Antônio Cândido, Euclides da Cunha, Valnice Galvão, o Gilberto Freire, Darcy Ribeiro, As Américas e a Civilização, que é um livro publicado em 1993, então está em aberto, né? Então, você encontra tanto também uma sugestão. O Lima Barreto também vai ser prefaciado por outro autor, né, por Francisco de Assis Barbosa. O Haroldo de Campos vai ficar prefaciando Oswald de Andrade. E o Graciliano Ramos, por exemplo, não entra, mas ele não entra por razões, até por questões de direitos autorais, como fica explicitado na carta. Então, essa carta é um documento que mostra como Darcy participou na seleção das obras, né? Darcy não só participou dessa maneira, selecionando as obras, mas também ele fez o prefácio para o livro Casa Grande Senzala, e, em muitos dos comentários sobre o livro de Gilberto Freire, o antropólogo atenta para o lugar de enunciação a que pertence o autor pernambucano, marcado pela formação estrangeira e pelo olhar de elite de fidalgo, que não se despoja de sua condição de brasileiro. Entender as ambiguidades do texto de Freire significa não condenar simplesmente o texto do autor pernambucano. E Darcy faz isso. Gilberto Freire gosta muito desse prefácio. Ele continuará sua interlocução com os editores da Biblioteca Ayacucho, mesmo depois da morte de Rama. Pela Ayacucho, ele publicará As Américas e a Civilização, 1993, e a Fundação do Brasil Testemunhos, organizado com Carlos de Araújo Moreira Neto. Então, eu passo para a última parte, que é Darcy Ribeiro, Memorial da América Latina, para a gente concluir o trabalho. Darcy Ribeiro e o Memorial da América Latina. O escritor assumiu, em 1987, a coordenação cultural do Memorial da América Latina por solicitação de Orestes Quércia, então governador de São Paulo. Vários registros sobre o memorial foram recolhidos pela revista Módulo, em um número especial. Reporto-me ao depoimento de Darcy Ribeiro, concedido ao periódico. Dele recorta alguns fragmentos que passa a comentar. Sou um homem de sorte. É verdade que levei algumas trombadas na vida, doídas, mas não me queixo. Entre meus gozos maiores, conto as alegrias de colaborar com Oscar. A partir dessa fala, o autor de Maíra passa a relatar a cooperação entre os dois eminentes intelectuais, com base em várias realizações: a Universidade de Brasília, o Sambódromo, os Centros Integrados de Educação Pública, CIEPS, e o Memorial da América Latina. Como motor do memorial, o Centro Brasileiro de Estudos sobre a América Latina tinha como meta fundamental contribuir para criar a nação latino-americana, assentada no mercado comum regional e regida pelo parlamento latino-americano. Ainda a respeito do memorial, saliento na revista Módulo a fala de Maria Angélica, secretária executiva na condução do projeto do Memorial da América Latina. Referindo-se ao trabalho de Darcy Ribeiro, afirma que ele viajou ao continente coletando o que havia de mais significativo em cada país e nomeou comissionados que vão ser responsáveis pelas novas aquisições do acervo. Como consultor cultural e planejador do memorial, o antropólogo e educador brasileiro traz para dentro do Brasil os textos de Simão Bolívar, Doutrina do Libertador, de José Martí, no Extra América, de Manuel Ugarte, La Nación Latino-Americana, Pedro Henrique Zurenha, La Utopia de América, e José Henrique Rodó Ariel, que integram a Biblioteca Ayacucho. Essa expressão retirei-a do texto de Rafael Gutierrez Girardot, que, ao fazer o prólogo de Utopia da América, a propósito de Pedro Henrique Urenha, diz:
levava em seu espírito o ethos emancipador de Bolívar e Martí. No contexto do Memorial da América Latina, no âmbito da atuação de Darcy Ribeiro como assessor cultural, é importante assinalar a criação da revista Nossa América e Nuestra América, que, para o autor de Maíra, significava um instrumento indispensável e insubstituível com que podemos contar para fazer saber que, em São Paulo, se está edificando o principal centro cultural da América Latina. Na edição comemorativa dos 15 anos da revista Nossa América, Nuestra América, são destacadas as posições dos dois idealizadores e criadores do memorial, do arquiteto Oscar Niemeyer e de Darcy Ribeiro. Então, o primeiro é o Niemeyer dizendo: o Memorial da América Latina representa um ato de solidariedade continental, um gesto de grandeza e aproximação, um apelo a essa unidade política que nela há muito deveria estar estabelecida. E tudo isso tinha que se inserir na sua estrutura. E desenhei uma enorme mão de concreto armado que lá está, com 7 metros de altura, espalmada, os dedos abertos, em desespero, o sangue a correr pelo punho, negros tempos que o memorial registra com sua mensagem de esperança e solidariedade. Uma opinião, Darcy fala, uma opinião sobre a América Latina, uma opinião global sobre a América Latina é difícil. No meu modo de ver, o que caracteriza a América Latina de hoje, no plano da cultura, é o súbito descobrimento de que tudo é questionável. As velhas explicações eram justificações. É necessário repensar tudo. Essa lucidez que conseguimos de uma hora para outra não é provavelmente uma conquista de nossa racionalidade. Parece, isso sim, ser a projeção sobre a consciência latino-americana de alterações estruturais que estão acontecendo nos nossos países e no mundo todo. Conclusão. De forma sucinta, procurei destacar alguns aspectos presentes nos romances de Darcy Ribeiro. O modo como construiu o seu universo romanesco, as temáticas eleitas pelo escritor, pavimentaram o interesse da crítica literária, que abordou seus textos por meio de estudos intrínsecos e comparativistas. No âmbito do comparativismo, destacam-se aqueles que associaram sua literatura a seus textos etnológicos e antropológicos, enveredaram-se pelo estudo entre sua literatura e o cinema, confrontaram Maíra com outros romances sobre temática indígena, estabeleceram comparação entre narrativas autobiográficas de Darcy Ribeiro com textos de outros escritores, discutiram a questão da utopia em sua obra, ligando à questão da nação. Na cena da crítica brasileira, em relação aos trabalhos recentes no Brasil, no que se refere à tradução das obras de Darcy Ribeiro na Itália, destaco a tese de Kátia Zorneta, cujo título traduzo: Darcy Ribeiro na Itália, análises descritivas dos romances Maíra e Utopia Selvagem. A publicação de O Povo Brasileiro, A Formação e Sentido do Brasil, último texto que fecha a série de estudos de antropologia da civilização, trouxe vários debates para a cena crítica. Além disso, os conceitos de Darcy Ribeiro e o respectivo pensamento possibilitaram a reflexão sobre a cultura, a literatura e a crítica literária, pensados a partir de conceitos como transculturação e epistemologias fronteiriças. São muitos os legados de Darcy Ribeiro. Como a obra é extensa e abarca vários saberes, tratar das contribuições do autor para a literatura, a antropologia e a interlocução latino-americana, aspectos que apresentei de forma sucinta, constitui uma tarefa para muitos pesquisadores e estudiosos. Ao exercer uma política de memória que ativa o potencial subversivo da escritura, Darcy Ribeiro, ao se valer da memória em seus textos, não a utiliza como uma evocação memoriosa, mas uma forma de intervenção. Para Mabel Moranha, igualmente ex-exilada da ditadura uruguaia, os usos da memória impõem uma reflexão sobre o político e, por último, a definição do histórico nos processos atuais. Darcy Ribeiro, tendo criado diferentes espelhos para nos ver, nos convoca a refletir sobre o passado, sobre o presente em direção a um presente futuro,
com responsabilidade no que se reporta às diferentes formas de exclusão social e étnica. A leitura e releitura de seus textos são fundamentais, não só como revisitação crítica, mas como molas propulsoras capazes de transformar nosso cotidiano, tornando-o mais humano, mais ético e, sobretudo, mais solidário, o que não significa que não seja necessário enfrentar a escritura e se colocar diante dos enfrentamentos do mundo, como os genocídios e os moinhos de gastar gente. Muito obrigada. Muito obrigada. Parabéns, professora Aide Ribeiro, por essa bela e valiosa conferência que a senhora tão generosamente deu aqui esta noite na academia. Agora nós vamos passar ao momento da interação entre a conferencista e o público. Antes disso, eu queria só registrar com muita alegria a presença entre nós do acadêmico Rui Mourão, que nos honra e alegra com a sua presença. Grande escritor. Por favor, Guimarães. Boa noite. A senhora fez uma profunda, e elucidativa conferência a respeito desse grande brasileiro, E primeira pergunta: você tem algum parentesco com ele? Não, não tenho. O nome é coincidência. Coincidência. Ele tem uma frase ontológica que me impressionou muito. Ele diz o seguinte: os meus fracassos são as minhas vitórias. Certo. A senhora podia dizer quais são os fracassos deles? Bom, eu acho que essa frase, ela dita lá em testemunho e ela faz parte do discurso dele na Sorbonne. Eu acho que ela tem também um pouco de retórica, Então, na verdade, ele sabe que muitos dos fracassos foram, na verdade, vitórias, e a gente tem a dizer que foram muitas vitórias. Agora, o fato é que, quando Darcy volta ao Brasil, e eu justamente falei do Renzo Pilgart, da visão do Renzo Pilgart, por quê? Porque ele não era um antropólogo que seguia escolas de maneira ortodoxa, E, nesse caso, realmente, assim, não foi um fracasso, mas eu acho que o fracasso foi da antropologia brasileira, que não viu a enorme contribuição de Darcy. Então, eu acho que a gente só tem a dizer que os fracassos não foram fracassos. E, se os fracassos aconteceram, realmente não foram dele. Não foram, a gente não pode atribuí-los a ele, mas sim a política brasileira. Essa é a triste realidade. Mas eu acho que a gente pode fazer uma análise, porque o silêncio, inclusive, em relação a ele, como que ele foi silenciado pela academia quando ele retorna do exílio, sendo que ele foi lido e relido em toda a América Latina. Então, isso é bastante significativo e para a gente refletir sobre essas questões. Mas eu agradeço muito o comentário. Primeiro, pedir desculpa que nós chegamos por acaso aqui e vendo essa palestra que, infelizmente, não chegamos atrasadas, mas eu sou uma leitora e apaixonada de Darcy, e também, bem até no dia que ele morreu, a gente pegou as revistas, a revista Veja, não era para ter sido matéria de capa, E não foi citado, então, realmente, há um esquecimento. Acho que, na verdade, é uma grande inveja, porque a volúpia, a criatividade, a inteligência dele, que ele tinha, acho que causava muita inveja às pessoas também. E, no livro Processo Civilizatório, ele próprio se autodenomina como se fosse o herdeiro de Marx. Ele fala isso no prefácio, na introdução. E aí, eu queria te perguntar, por que você acha
que ele foi assim tão esquecido, sendo eu considero, principalmente o livro Processo Civilizatório, acho que é um livro que tem uma importância mundial, acho que ele é um intelectual de importância assim, mundial, a leitura que ele faz, né, da civilização. Eu acho o seguinte, primeiro, eu queria dizer o seguinte, ele faz uma leitura muito interessante em relação às formações dos povos latino-americanos. E ele vai mostrar que o esquema de Marx, da evolução das sociedades europeias, não serve para pensar as sociedades latino-americanas. Então, em Testemunho, ele diz, eu sou herdeiro de Marx na medida em que eu polemizo Marx. Porque Marx também não queria um leitor acrítico. Então, essa é a primeira questão que eu acho importante. Eu acho que o silenciamento tem um crítico que eu admiro muito, que é Hugo Ettinger, que ele diz o seguinte, você tem esquecimentos eleitos. E eu acho que o Darcy é um caso de esquecimento eleito. O esquecimento, a memória oficial, ela quer silenciá-lo. Por que interessa silenciá-lo? Porque foi um intelectual de esquerda, né, com compromisso, com vários compromissos com a população, né, e que deixou, e que trouxe para a sua obra uma perspectiva política, né. Isso incomodou muito, né. Os antropólogos, quando ele volta, não têm essa visão política que ele traz, né. Então, eu acredito nisso, eu acredito que realmente assim, a gente precisa fazer um trabalho de retomada, de revisão da obra, não de forma crítica, mas resgatando a obra dele, de modo que a gente possa refletir sobre daqui para frente, né, o que ele fez, como é que ele leu o passado, leu o presente, e o que ele nos oferece para pensar a nossa realidade. E, nisso, eu acho que nesse ponto aí, ele é fundamental. Ler autores como Darcy Ribeiro, e tantos outros, aqui o Rui Mourão, né, que eu acho são autores fundamentais, né, que trazem uma perspectiva política, porque o discurso não é ascético. A gente tem que pensar que nada. Então, a literatura ela não pode se furtar a esse compromisso. Não que se faça uma literatura engajada, mas que a perspectiva política, e dentro de um esquema de política da memória, isso aí é fundamental. Então, acho que esse trabalho de política da memória que a gente tem que fazer em relação ao Darcy, a leitura de Darcy Ribeiro. Muito obrigada. Oi, gente, boa noite, tudo bom? Meu nome é Marcelo Gomes. Ei, professor, olá. Professor, é o seguinte, eu estou iniciando agora a minha leitura em Darcy, os meus estudos em Darcy, no 4º período de jornalismo. Enfim, mas o meu professor realmente ele tem uma visão, enfim, muito crítica, sabe? E ele é uma das poucas pessoas que fazem isso, eu reconheço. Mas, enfim, que apontamento... Eu estou iniciando, né, a minha leitura em Darcy. Eu gostaria de saber que apontamentos há em todo... Claro, isso daria uma outra conferência, mas, assim, de uma maneira sucinta, que apontamentos o Darcy deu para a gente que dá para pensar o Brasil atualmente? Porque, no povo brasileiro, ele fala uma coisa muito interessante... a respeito, ele faz uma crítica muito contundente às elites brasileiras, né? Certo. A maneira, como elas tratam o povo brasileiro, enfim, é um tipo um apontamento
que ele já dá e que dá para a gente pensar aqui, entende? Eu acho que tem como a senhora fazer essa breve análise? Olha, na minha exposição eu até esqueci de falar do povo brasileiro. Estava aqui eu fui cortando a minha exposição para não ficar tão longa e esqueci. Eu acho que um dos capítulos fundamentais, quando você abre o povo brasileiro, e eu lia com os meus alunos na faculdade sempre aquele capítulo que está Enfrentamento dos Mundos. Eu acho que aquele capítulo ali ele é fundamental, porque você tem um enfrentamento do escritor em relação à escritura e como que você vai ver o índio, como que você vai incluí-lo na história. Até o momento, a história, mesmo a antropologia, né? Eu acho que a história, sobretudo o discurso da história, não tinha incluído o índio, nem o olhar do índio, porque a gente sabe que depois você tem uma produção de literatura feita pelos próprios índios. E a Berta Ribeiro, com o livro que ela faz o prefácio, Antes o Mundo Não Existia, ela abre aí uma linha diferente de trabalhar a antropologia. Mas o Darcy também, no Maíra, ele vai introduzir esse olhar, né? As vozes do índio estão lá. Então, eu acho que o povo brasileiro oferece para a gente uma reflexão crítica. Quais são as lições que a gente tiraria? Primeiro, que eu acho que você não pode fazer um trabalho que fique preso a correntes críticas, você ficar sempre olhando para a Europa, para os Estados Unidos, o que se produz lá fora. Você tem que pensar a sua realidade e produzir teoricamente. E eu acho que o Darcy fez isso. Produção teórica, né? Nós temos que teorizar, sobretudo, teorizar com instrumentos que sejam capazes de nos explicar. Então, eu acho que essa é uma das lições de Darcy. Então, a aplicabilidade ela não vem assim, olha, pegou um conceito X e pôs ali. Mas, por exemplo, quando o Rama está pensando na transculturação, esse seminário de política autônoma, isso é uma relação que eu faço, nunca encontrei ninguém que fizesse essa relação. Esse seminário de política autônoma, olha, a gente vai pensar uma política autônoma para a América Latina. Mas a autonomia não significa que a gente vá ignorar o conhecimento do mundo, mas fazer com que aquele conhecimento do mundo faça sentido para nós. Entendeu? Então, eu acho que essa é uma lição. Quer dizer, o que faz sentido para nós a outra produção? E não a gente ficar simplesmente repetindo esquemas teóricos que não nos explicam absolutamente. Eu acho que todos nós, na academia, estamos sujeitos a isso, não só os antropólogos. Eu acho que nós estamos sujeitos a isso. Tanto é assim que, muitas vezes, você tem que citar, mencionar determinados críticos, porque, senão, você está fora. Entendeu? Você está fora do âmbito, do seu meio ali. Então, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E é o que eu acho que as lições de Darcy são por aí, né? De a gente buscar uma reflexão que não vai ignorar o que foi feito, mas buscar caminhos singulares que sejam capazes de dar conta daquilo, do objeto que a gente está analisando, né? E não ficar e estar produzindo para si mesmo, da sociedade. Né? Então, eu acho que esse compromisso é muito interessante. Eu não posso falar, eu não falo do âmbito da educação, porque não é a minha especialidade. Mas eu acho que, pensando aí nesse movimento da cultura, eu acho que ele tem muito a contribuir. Tanto é assim que Mignolo, Walter Mignolo, em 1990, ele é um argentino, radicado nos Estados Unidos, ele está produzindo uma teoria, né, sobre o pós-ocidentalismo, em que
um dos faróis é o Darcy Ribeiro. Tá? Então, ele fala dessa epistemologia fronteiriça, que também é capaz de pensar a localidade. O texto do Mignolo é interessante, vale a pena pensar, e ele vai recuperando vários críticos latino-americanos, como, por exemplo, Leopoldo Zéia, Roberto Fernandes Retamar, que são, vamos dizer assim, o Roberto Fernandes Retamar, ele é ensaísta, é poeta, que escreveu Caliban e outros ensaios, e que são pensadores da América Latina, e que estão pensando, e o Leopoldo Zéia é um filósofo da América Latina. Tá? Então, essa geração é uma geração que está pensando mesmo a emancipação. É claro que nós não vamos pensar hoje, né? Como pensar essa emancipação, esse ethos emancipador? Né? Você tem toda uma discussão aí, quer dizer, que passa pelo mercado, pelo Mercosul. A revista Nuestra América, estou saindo um pouco da sua questão aqui, mas a revista Nuestra América ela vai retomar essa questão da emancipação, ela vai publicar vários textos, e depois você vai tendo também reflexões sobre esse novo panorama da América Latina. Como é que você tem outros tipos de interlocuções? São interlocuções econômicas, mas culturais também. Né? O memorial está ligado aí, estava ligado na sua origem também à Unicamp, à Universidade, à USP. Então, vários intelectuais da USP, professores intelectuais, participam da revista, discutem essa questão. Né? E havia também uma questão da integração cultural, no sentido de pensar os problemas comuns da América Latina. Então, vai por aí. Né? Eu acho que a gente tem que... o que eu digo sempre é o seguinte, que a gente, na academia, a gente também busca os próprios caminhos. Né? E o importante é isso, que a gente busque os caminhos. E Darcy fez isso, né? Buscou os próprios caminhos. Tá? Professora, em primeiro lugar, meus parabéns, foi altamente enriquecedora a sua fala. Meu nome é Zé Vieira, eu sou de uma pequena associação, mas muito ativa, já fomos vizinhos aqui, Associação Cultural José Martí, de Minas Gerais. Sim. Nós funcionamos durante alguns anos aqui na Rua da Bahia, em cima do Correio ali. E Darcy tinha um carinho imenso com José Martí. Nossa associação é dedicada à integração latino-americana e à solidariedade a Cuba. Nesse ponto, a gente tem um carinho imenso com o Darcy, que é um pioneiro. Antes de nós, já advogava e defendia e fundamentava a unidade latino-americana. Né? E achamos, inclusive, que nós temos uma dívida com ele. Né? Nós, mineiros, nós, brasileiros, com esse aspecto aí. Né? E, inclusive, para defender o patrimônio que ele construiu, que é o Memorial da América Latina, que tem outro mineiro também, que foi um pilar, que é o Edmur, professor Edmur Fonseca, né? Também já se foi, e que juntos jogaram um papel fundamental nisso. E nós aqui nem reproduzir o que o Memorial da América Latina faz, a gente consegue nem reverberar, né, e tal, em memória deles. Eu acho que nós temos essa dívida, queremos cobrar. Montes Claros, Minas Gerais e o Brasil têm essa dívida. Mas, aqui no nosso contexto, eu acho que hoje, com o secretário municipal de Cultura, que já foi ministro, com o secretário estadual de Cultura, que é um intelectual do escopo do Ângelo Osvaldo, talvez a gente pudesse fazer alguma coisa por esse grande mineiro e brasileiro que está aí um pouco esquecido, não é verdade? Em nome também da unidade latino-americana, que hoje a gente está na contramão dela, mas vamos voltar a ficar na mão. Né? E eu acho que a gente tem essa dívida. Nossa pequena associação está pensando em construir um projeto nesse sentido, né? De
trazer mais o Darcy e trabalhar por essa unidade latino-americana que a gente tanto precisa. Ainda mais, Darcy tinha uma consciência aguda disso, com o irmão do Norte, com a voracidade que tem, né? José Martí e ele tinham essa... E Simão Bolívar também tinham essa certeza, né? Eu queria destacar outra coisa que perpassa toda a sua fala, inclusive, né? Era o veio militante do Darcy, né? Porque ele tinha esse compromisso, ele via toda essa importância da teoria, da teorização, mas ele estava com os pés metidos no barro da vida, né? No meio do povo, com uma sensibilidade absurda para isso. A genialidade dele talvez estivesse nessas antenas fantásticas. Quando ele falava que vinha daquela terra de bandidos, que era Montes Claros, aquela terra sem lei, fronteira, né? Ele tinha orgulho disso, de ter vivido naquele caldeirão, naquela efervescência, naquelas contradições, naquela coisa daquela vida de fronteira, né? E eu acho que esse veio militante dele também, hoje, não interessa aos que estão no poder, e a gente tem que sempre ressaltar, né? Sem falar, você mesmo também tocou nisso, o amor dele e o lugar que ele colocava à educação, que também tem sido tão agredida e detonada nos dias que correm, né? Mas era isso. Eu gostei muito da fala da senhora, e acho que a gente... Vamos ver se a gente até faz algumas coisas juntos aí pela frente. Vamos, sim. Muito obrigado. Eu agradeço muito, e eu acho que Darcy é uma figura paradigmática. Ninguém como ele, que esteve no exílio, teve uma interlocução tão intensa. Foi muito. Então, ele sabia, ele conhecia de perto as Américas, os problemas das Américas, né? Então, ele esteve no Chile, no Peru, na Venezuela. Então, ele conheceu muito de perto, né? E, claro, tinha essa ideia da utopia, mas a utopia é transformadora, né? O desejo de mudança é sempre transformador. Eu acho que... Eu agradeço muito, eu acho que a gente tem que realmente retomar o pensamento dele. Eu fiz uma análise, parte da análise da revista Nuestra América, e foi muito bom rever essa revista e como que esse ethos emancipatório ele vai sendo mostrado na revista, né? E a revista é como se fosse assim uma certidão de nascimento do próprio memorial, porque se não fosse a revista, esse período histórico talvez se perdesse, né? Ficaria só no monumento. Mas então essa revista, e foi graças realmente ao Darcy que essa revista ela aconteceu no memorial. E muitas outras publicações decorreram dessa revista, foram derivadas desse poder de reflexão da revista. E aí a gente tem várias obras, né? Outras obras que também pensaram a América Latina. Então, eu acho que é importante, sim, resgatar, com certeza, a figura de Darcy Ribeiro, a produção intelectual, né, o caminho, a militância, né? Eu agradeço muito o comentário. Professora, mais uma vez, muito obrigado. Eu queria pedir palmas entusiasmadas do nosso público para a senhora. Muito obrigada. Muito obrigada pela presença de todos. Eu me sinto muito honrada de estar aqui. Muito obrigado a todos e até a próxima. Obrigado.